Grande João César de Castro Rocha, tudo bem? Quanto tempo? Tudo em paz com você? Seu microfone está fechado. Abra aí, por favor. Opa, boa tarde, Leonardo. Um prazer voltar às nossas conversas. Muito bom retomar o nosso diálogo. E agora que você está lançando um livro novo, eu já vou botar na tela, a gente vai falar em detalhes sobre ele, já disponível aqui na Amazon. Bolsonarismo, da guerra cultural ao terrorismo doméstico, retórica do ódio e dissonância cognitiva coletiva. Tudo a ver com o 8 de janeiro, tudo a ver com a CPI, tudo a ver com uma matéria importantíssima publicada pelo 247 dias atrás, uma matéria da Denise Assis, vou botar aqui, olha, exclusiva, as mensagens do celular de George Washington e seu plano para explodir o aeroporto de Brasília. Mas, bem-vindo, João César. Vamos falar sobre o seu livro, quer dizer, qual é a tese que você desenvolve nessa nova obra, por favor? Olha, Leonardo, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado por dar o espaço para a gente conversar sobre o livro. A repercussão da TV 247 é cada vez maior, o que me alegra muito, então é um privilégio ter essa oportunidade. Vamos lá. No meu primeiro livro sobre o tema, o Guerra Cultural e Retórica do Ódio, conversamos muito sobre o livro aqui com você. Eu caracterizava o bolsonarismo tendo um eixo dominante, que era a guerra cultural. O que lá atrás, em 2019, quando nós começamos a dialogar, era uma novidade, porque ninguém levava a sério as declarações bizarras da então ministra Damares Alves, ninguém levava a sério uma figura tão caricata quanto o então ministro Abraham Weintraub, e mesmo o próprio Bolsonaro, era difícil levá-lo a sério. E boa parte do meu trabalho naquela época foi mostrar, olha, a guerra cultural é uma estratégia muito bem planejada, é uma máquina de produzir narrativas sempre polarizadoras, porque uma vez que eu tenho uma narrativa polarizadora entre o bem e o mal, eu consigo criar continuamente inimigos imaginários. A criação desses inimigos imaginários mantém azeitada a lógica que sustenta a extrema-direita, a retórica do ódio. E creio que a minha contribuição naquele período dificilíssimo, Leonardo, havia momentos que as nossas conversas eram muito pesadas, porque nós enfrentávamos literalmente a iminência do país acabar, da democracia ser apenas uma utopia. Não foram 4 anos fáceis. Em nenhum momento das inúmeras conversas que nós tivemos, Leonardo, nós não conseguimos falar de futuro, de projetos, de possibilidades. Nós apenas reagimos a um presente que era claustrofóbico. Bom, e creio que a minha contribuição foi caracterizar a guerra cultural como estratégia central do governo e mostrar o seu paradoxo. Um governo que tem como base a guerra cultural triunfa nas redes sociais, tem uma presença que chega a assustar, mas fracassa do ponto de vista do dia a dia do governo. E creio que as análises que eu fazia se mostraram verdadeiras. Mas a partir de 2021, a partir da pandemia, sobretudo, a partir da forma desumana, criminosa, quase psicopata com que o Bolsonaro lidou com a pandemia, assim como o Donald Trump, eu comecei a me dar conta que havia uma transformação e que o esforço que eu havia realizado para escrever o Guerra Cultural e Retórica do Ódio começava a pertencer a um passado. Isso só ficou claro para mim durante 2022, Leonardo. Então, qual é a minha hipótese? Minha hipótese é a seguinte. Nós precisamos compreender com urgência que a extrema-direita hoje no país não é mais a extrema-direita da guerra cultural. Eu quero dizer com isso. Lá atrás, entre 2016 e 2018, se nós recuperarmos as postagens de Olavo de Carvalho, de Jair Bolsonaro, sobretudo do nosso escritor surrealista involuntário, que é o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, havia uma clara direção. A direção era polarizar, radicalizar a linguagem, inventar inimigos imaginários, kit gay, mamadeira erótica, professor doutrinador, Paulo Freireano, etc., de modo a obter um ganho político imediato. E eles obtiveram. A fake news da mamadeira erótica, nas últimas 2 semanas antes do segundo turno em 2018, foi um verdadeiro furacão nas correntes de WhatsApp. O Bolsonaro chega ao poder utilizando com grande habilidade os artifícios da guerra cultural. Agora, há um problema, Leonardo, é aqui que eu começo a propor a hipótese. Em 2020, surge uma crise sanitária mundial. O problema não é brasileiro, não é inventado pelo Bolsonaro, mas a crise sanitária da Covid-19, de maneira paradoxal, ao mesmo tempo em que nos dava em tempo real, graças à mais absoluta contemporaneidade
dos meios de comunicação, a pilha de mortos na Itália, os caminhões carregando cadáveres em Milão, que teoricamente reabriu a economia porque era perda de tempo fazer a isolamento social, e em breve as ruas de Milão foram atravessadas por caminhões com cadáveres, numa cena que lembrava os campos de concentração nazista. Ao mesmo tempo em que nós tínhamos essa simultaneidade propiciada pelas redes sociais, nós retornávamos à Idade Média. Nós pensávamos na peste negra. Havia, então, essa situação, mas mais do que isso, Leonardo, o que a Covid-19 nos trouxe foi aquilo que, de fato, nos tornou humanos. O Homo sapiens torna-se Homo sapiens e avança em direção à cultura humana, como nós a conhecemos hoje, ao que parece, segundo os especialistas, na época do Paleolítico Superior, quando pela primeira vez você identifica ritos funerários claramente acabados. O que isso quer dizer? Em lugar de deixar os corpos dos companheiros ao relento, as pessoas começaram a enterrar os corpos, mas não enterrar de uma forma qualquer, uma posição fetal, com objetos que se repetiam ao lado, compondo claramente um ritual, um rito funerário. O que isso significa, Leonardo? Algo fundamental. Nós nos tornamos espécie Homo sapiens, nós nos tornamos humanos quando nós passamos a compreender a finitude. Nós passamos a compreender que nós somos seres para a morte, o que implica uma forma diferente de lidar com o tempo. A filosofia tenta entender, a religião tenta consolar, mas nós vivemos sabendo que a cada dia que vivemos é um dia a menos. A finitude é o que nos torna fundamentalmente humanos. Leonardo, vamos pensar juntos. Donald Trump e Jair Bolsonaro desrespeitaram o que há de mais humano na nossa condição, que é a finitude. Eles menosprezaram a morte dos próprios compatriotas, eles desprezaram o luto alheio. O Bolsonaro chegou ao cúmulo da desumanidade, da psicopatia, de numa live, para desacreditar o número dos mortos da Covid, de imitar uma pessoa morrendo afogado na falta de ar. É uma cena grotesca, quase que incompreensível. Agora, me acompanha, Leonardo. Imagina que você é bolsonarista. Capturado... Não, isso não consigo nem imaginar, mas tudo bem. Não dá para imaginar. Imaginemos que a pessoa que não está aqui é bolsonarista. Alguém é isso, vamos botar assim, vamos botar alguém. Este ser hipotético é bolsonarista. Esse controle remoto aqui é bolsonarista, pronto. Ele foi capturado em 2016 pela Guerra Cultural. Ele gravou um vídeo dizendo que sou o robô do Bolsonaro, sou o robô do Bolsonaro. Até 2019, ele ia para as ruas disputar narrativa. Ele vivia 24 horas por dia nas redes sociais disputando narrativas. Ele era seduzido pela midiosfera extremista. Ele estava entrando em dissonância cognitiva coletiva. Disputa de narrativa para ganho político imediato. Agora, Leonardo, quando o pai dele falece, o professor do colégio, o professor da educação física, a amiga da infância, a tia, a avó, quando todos começam a morrer ao lado, deixam de ser números. Não são, muito obrigado, Sol. Não são mais números vazios, não são mais números em disputa narrativa. Leonardo, a morte não pode virar meme. A vida não pode se reduzir a uma disputa de narrativa política. Nesse instante, eu proponho, no Brasil, aconteceu uma metamorfose, que eu demorei a compreender. A metamorfose é que a guerra cultural deixou de ser uma disputa de narrativa para ganho político imediato, através da construção de uma visão do mundo binária, polarizadora. A guerra cultural, por volta do segundo semestre de 2020, explodindo no ano seguinte, ela se tornou, Leonardo, forma de vida. As pessoas não bastava mais para as pessoas disputar narrativa. Era preciso tomar todo o kit de cloroquina. Não bastava mais para as pessoas disputar narrativa nas redes sociais. Era preciso se empanturrar de ivermectina. Não bastava disputar narrativas no Facebook. Era preciso aglomerar com a máscara usada de maneira propositalmente equivocada no queixo. Era preciso, como aquela juíza, cujo nome não direi para não dar prestígio a ela, é preciso, como aquela juíza, monetizar o gesto de fingir que toma sorvete num shopping para não usar máscara. Aqui, Leonardo, o primeiro Rubicão foi atravessado. Não era mais disputa narrativa. Agora era forma de vida. Era quase uma seita religiosa. E há um momento na vida brasileira contemporânea que é um rito de passagem assustador.
Nós não levamos a sério na época, tal o absurdo. Em São Leopoldo, cidade do interior do Rio Grande do Sul, numa praça pública, cidadãos e cidadãs, mãos ao peito, cantando em altos brados o hino nacional e batendo continência para uma caixa gigantesca de cloroquina, Leonardo. Isso aconteceu, nós vimos. Aqui em Copacabana, onde eu moro, fizeram um memorial para as vítimas da Covid. Um memorial muito bonito, cruzes negras na Praia Branca de Copacabana. O contraste, tudo dizia. O sol iluminava não a vida, mas a morte. Um senhor, morador do Leblon, que é mais ou menos como Jardins e Higienópolis em São Paulo. Isso, veja, isso mesmo. Não, a gente vê essas coisas hoje, né? Não dá para acreditar que isso aconteceu, né? Peraí, não dá para contar. Olha, tinha isso, foi verdade durante esse surto. Isso, e o que eu estou tentando, Leonardo, é tentar entender isso dentro de uma lógica. Porque se nós entendermos a lógica, nós podemos superá-la. Então, se você encontrar essa imagem, eu vou agradecer muito. Aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, um senhor aposentado, morador do Leblon, portanto, classe média altíssima, invade a manifestação e destrói as cruzes. Ao mesmo tempo, um motorista de táxi, morador do subúrbio, chora e levanta as cruzes, sem gritar, sem violência, apenas como um gesto. Depois ele explica. Eu fico até arrepiado, Leonardo, porque isso me emocionou muito. Ele diz, o meu filho, que era um atleta, morreu com um pouco mais de 20 anos de idade devido à Covid. O que esse senhor está fazendo diz respeito ao meu luto. Ele deu uma longa entrevista em que ele dizia, as pessoas perderam a sua humanidade. Estava tudo dito, Leonardo. Isso não é mais simplesmente guerra cultural, não é mais apenas a disputa de uma narrativa, é a transformação da guerra cultural numa forma de vida, que muito em breve tem um aspecto de seita religiosa. Não é casual as inúmeras imagens, algumas delas nós analisamos aqui juntos. Não é casual um conjunto não pequeno de imagens que sempre associavam Jair Bolsonaro e Jesus Cristo, a facada e a crucificação. Era o princípio dessa postulação de uma militância de caráter religioso. É neste momento também que explode a presença de Jair Bolsonaro nas igrejas evangélicas, e se você se recordar, Leonardo, é o momento em que Michele Bolsonaro passa para o protagonismo. Ela sempre tinha ficado oculta nos bastidores, ela vem para a frente da cena. Esse é o segundo momento. A Covid-19, o drama da finitude, a psicopatia do comportamento do Bolsonaro. Não era mais possível continuar apoiando o Bolsonaro com base unicamente na guerra cultural. Era preciso um passo além. O passo além eu proponho. Foi a transformação da guerra cultural em forma de vida, foi a adoção de um ethos religioso para apoiar Bolsonaro. Ao terceiro momento, posso falar ou estou falando muito, Leonardo? Não, tá interessante, tá tudo bem encadeado, pode seguir. Terceiro momento. Uma vez que você adota um ethos religioso para apoiar um político que é presidente da República, uma vez que isso ocorre, Leonardo, duas coisas perdem a possibilidade de existir. Um, a política. Dois, e sobretudo a derrota. Veja, a política. A política, na verdade, hoje nós, felizmente, Leonardo, que coisa boa, que coisa bonita, Leonardo, ver hoje o presidente Lula entregar um prêmio no Ministério da Ciência e Tecnologia para recuperar a centralidade da ciência na retomada do desenvolvimento. E para que ele entrega o prêmio? Ele entrega um prêmio para um homem que o perseguiu durante anos. E o presidente Lula, como estadista, sorri e entrega o prêmio para a Academia Brasileira de Letras na figura do seu presidente, Merval Pereira. Imagina se o Bolsonaro seria capaz de um gesto desse, Leonardo. Mas este gesto volta o país à normalidade da política. Agora, a política é a arte de fazer as concessões necessárias para alcançar o impossível. Não há política sem concessão. É claro, política sem concessão, tanto na vida pessoal, mas sobretudo no parlamento, é autoritarismo. A política é a arte das concessões possíveis para alcançar o impossível, acabar com a desigualdade, redistribuir renda, retomar o desenvolvimento, ter um projeto de nação. Mas se você encara a política de maneira religiosa, nenhuma concessão é possível, Leonardo. A concessão não é possível.
Você não pode admitir o contraditório. Não existe a possibilidade do outro existir. O outro é o herege, é o ímpio, deve ser eliminado. Primeira consequência. Segunda consequência, que é mais grave. Se da guerra cultural, como disputa narrativa, para ganho político imediato, você passa para a política como forma de vida e o apoio ao Bolsonaro com um viés de caráter religioso, a política não existe mais, sabemos. Mas pior, Leonardo, você não pode aceitar a derrota eleitoral. Você não tem... Isso que você está falando está me lembrando o que aconteceu na Alemanha nazista com Hitler, né, em que os nazistas simplesmente não aceitavam viver num mundo sem o Führer. Né? É isso. E há o caso da família do Goebbels, quer dizer que ele, na verdade, se mata e mata toda a família porque não aceita viver nesse universo. Ou seja, a derrota não é aceitável, mas pelo que você está falando, quer dizer, então tem uma lógica na chegada ao estágio do terrorismo, então. Faz sentido para você o que eu estou propondo, Leonardo? Claro, quer dizer, já que assim, quer dizer, que vamos dizer assim, o infalível mito não pode ser derrotado, temos que lutar pela vitória, que ela é inevitável, na verdade, né? Quer dizer, porque a vitória é inevitável, já que ele é o mito, né? Vamos dizer assim. A vitória é o cumprimento do desejo divino. Isso, exatamente. Agora, se é assim, agora, Leonardo, estão escrevendo o livro, eu me dei conta de algo que foi acontecendo aos poucos. Aliás, eu acho que das poucas pessoas que realmente deram importância a isso foi você, Leonardo. Logo depois daquele terrível assassinato do Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu, foi numa entrevista. Completou um ano. Foi numa entrevista com você que eu tive a coragem de dizer e você teve a coragem de transmitir. O Bolsonaro ainda era presidente e eu disse aqui para você. A responsabilidade dessa morte tem nome próprio, é Jair Messias Bolsonaro. Teve uma enorme repercussão à época. Porque, veja, aconteceu no Brasil, foi acontecendo aos poucos. Se a guerra cultural passou a ser forma de vida com ethos religioso, então o outro não é mais um adversário político, Leonardo. Não é alguém com quem você pode sentar para dialogar e tentar chegar a um meio termo. Não. O outro é um ímpio, é um herege. Leonardo, em toda a história da humanidade, como é que os religiosos tratam os ímpios? Morte. Violência física. No Brasil, começaram a acontecer uma série de fatos em que a divergência política foi dando lugar à violência física, a assassinato sumário. Há um caso, talvez você localize aí para colocar para as pessoas, Leonardo, que eu acho que é um rito de passagem. Porque eu tentei no livro recuperar alguns momentos que são uma espécie de passagem simbólica de um estado para outro. Estamos agora no Rio de Janeiro, na primeira motociata realizada pelo Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, que conclui num mítico lugar do Rio de Janeiro, o aterro do Flamengo. Há um repórter da CNN, Pedro Duran, que está fazendo a cobertura ao vivo. Ele é cercado por uma horda de bolsonaristas muito violentos verbalmente, muito agressivos na linguagem, e eles gritam lixo, lixo, lixo. E sabemos, toda a extrema imprensa é lixo, só vale a informação que venha ou do ecossistema de desinformação bolsonarista, o que eu chamo de midiosfera extremista e explico no livro do que se trata, ou da Jovem Pan, que é que hoje está comendo o pão que o diabo amassou, né? Isso mesmo, isso. Leonardo, eu reconstruí essa cena. Então, lixo, lixo, lixo. E veja que importante pelo que eu disse, Leonardo. Ele está usando máscara, os bolsonaristas não. Percebe? Guerra cultural como forma de vida. Eu não uso máscara porque eu não acredito na Covid-19 porque eu tomo cloroquina. Esta é a mensagem. Então, lixo, lixo, lixo. Ele é cercado, violência verbal. Leonardo, de maneira inopinada, aparece uma palavra. Lincha. Exatamente. Eu me lembro disso. Por alguns segundos, a palavra lixo prepondera. Mas, pouco a pouco, o apelo à ação torna-se voz dominante, se encorpa. Lincha, lincha, lincha. Há um momento que o repórter para e olha para trás, evidentemente assustado, como se perguntasse, lincha?
De imediato ele é cercado por policiais militares que o levam em segurança para uma viatura. Leonardo, aí se encontra o terrorismo doméstico em germe. É isto o terrorismo doméstico. O terrorismo doméstico é a exacerbação da guerra cultural como forma de vida, tornada seita religiosa, que não admite a derrota. Se não admite a derrota, todos os diálogos inacreditáveis que estamos recuperando, do Mauricídio, do coronel, e Leonardo, eu proponho que a partir de agora nós temos a coragem de dizer as palavras como devem ser ditas. Não é coronel Mauricídio, não é general Augusto Heleno, não é general Augusto Braga Neto, é coronel golpista Mauricídio, general golpista Augusto Heleno, general golpista Braga Neto. Nós estamos recuperando agora, Leonardo, algo que parece impossível, é quase inverossímil, mas esteve diante dos nossos olhos por 4 anos. A trama do golpe, a urdidura para criar no Brasil uma ditadura militar, tendo Bolsonaro no poder. O terrorismo doméstico é esse instante em que a derrota não é mais possível, em que o outro não é mais aceitável. Esse é o momento que nós chegamos no Brasil. E, Leonardo, é pior ainda. Eu fiz uma reconstrução para o livro da escalada do terrorismo a partir do 30 de outubro. Vale a pena recordar? É rápido. Claro, não, só é importante você falar sobre, vamos dizer assim, todo esse roteiro do golpe diante dos nossos olhos, né? E ontem foi muito interessante, a gente está... Porque, na verdade, tudo que a gente viveu no passado foi muito absurdo. E hoje a gente vive num momento, João, de uma sensação de uma certa normalidade no Brasil, o que talvez seja até preocupante, porque a gente não fica em estado de alerta permanente. Ontem, o professor Lênio Streck veio ao Boa Noite 247 e falou o seguinte: olha, gente, não podemos tratar uma tentativa de golpe de Estado, que está na nossa cara, como um furto ao supermercado. Né? Quer dizer, foi o mais violento dos crimes que poderia ser cometido por essas figuras, Mauricídio, Heleno e tal. Não era uma brincadeira, né? Não era o roubo de uma margarina, era um golpe de Estado. Né? É isso. Agora, a normalidade ela pode ofuscar um pouco a aparente normalidade, mas devolvo para você. Não, isso que você falou é fundamental, Leonardo. Em boa medida, a razão pela qual eu escrevi o livro é justamente essa. No epílogo, o epílogo tem como título: A extrema-direita veio para ficar. Não nos enganemos. A extrema-direita no Brasil veio para ficar. E o que eu estou tentando descrever... então, veja, para reforçar o que o Lênio Streck você disseram, eu vou recuperar rapidamente uma brevíssima cronologia do golpe a partir do 30 de outubro. Como você sabe, eu acompanhei o 30 de outubro a partir dos grupos de WhatsApp e do Telegram bolsonaristas. Então, vamos lá. 30 de outubro, a partir do início da apuração, 17 horas ou 18 horas? 18. Entre 18 e 19h30, 20 horas. Aleluias, hosana nas alturas, Deus não falharia, o mito não é derrotável, porque eles estavam na frente. A diferença começa a diminuir entre Bolsonaro e Lula, até que há uma pequena virada. O Lula fica um pouco à frente, mas nunca mais deixa de consolidar a vitória até chegar aos 2% no final. Leonardo, começaram a pedir círculo de orações em todo o país. Por volta das 20h30, 21 horas, como você sabe, eu tenho tudo documentado, eu sempre mando para você esse material. Por volta das 21 horas já se falava no bloqueio das estradas. 31 de novembro, um violento bloqueio em aproximadamente 400 pontos, porque é o que o Lênio Streck você disseram. Quem agora me escutar durante 3 minutos vai ficar horrorizado. Vamos lá. 31 de outubro, aproximadamente 400 pontos de estrada no Brasil são bloqueados. Leonardo, isto não se organiza de maneira improvisada nem espontânea. Isto já estava sendo planejado nos grupos de WhatsApp bolsonaristas há muito tempo. Como se sabe? Simples. Aliás, eu dei logo depois uma entrevista, acho que para você e também para a UOL, e eu disse, isto é financiado e foi organizado, e dei como prova. A infraestrutura é a mesma, o sistema de microfonia é o mesmo, as palavras de ordem são as mesmas, o discurso é idêntico, em 400 pontos. Isto não é possível sem o comando central. Eu disse isso no dia 1 de novembro, hoje está provado de que era tudo financiado. Então, 31 de novembro. Por quê? Porque pela interpretação terraplanista do jurista Ives Gandras Martins, que, aliás, passará para a história como um golpista da pior qualidade.
porque não haveria boa parte das manifestações e da tentativa de golpe bolsonarista sem uma interpretação terraplanista do artigo 142 do Ives Gandra Martins, publicado no Conjur, que é um blog de juristas, em que ele defende abertamente a hipótese que 142 autoriza o presidente a lançar mão das Forças Armadas para resolver problemas com outros poderes, os outros dois poderes. Pois bem, porque, de acordo com a interpretação terraplanista do Ives Gandra Martins, se em 72 horas a situação não voltasse ao normal, entre aspas, as Forças Armadas eram obrigadas a intervir. Então, aliás, por isso que se falava tanto em 72 horas, né? É isso. 72 horas. Exatamente. Mas a profecia falha. Chegamos no dia 4 de novembro. O Bolsonaro grava um vídeo em que ele pede para que as pessoas saiam, desbloqueiem as estradas. E ele escreve, em lugar de desobstruir, com seu português peculiar, ele escreve desobstruir. Se você visualizar a palavra desobstruir, aparece um SOS. De imediato, no Telegram, no WhatsApp bolsonaristas, decodificaram o erro do presidente. Era um SOS, Forças Armadas. Foram todos para frente dos quartéis para pedir o quê? Ditadura, intervenção militar. Leonardo, ficaram do 4 de novembro ao 8 de janeiro, se não aconteceu em nenhum lugar do mundo. Não é tudo. 7 de novembro, convoca-se uma greve geral que paralisaria o país, e ao paralisar o país, levaria necessariamente a intervenção militar. Lembremos que o golpe no Chile teve a mesma trama. O que levou à derrocada final do governo de Salvador Allende foi uma greve de caminhoneiros que paralisou o Chile, e hoje, com documentos secretos que finalmente foram revelados, a greve dos caminhoneiros foi toda paga pela CIA para desabastecer o país. O modelo, não é difícil encontrar um modelo. Então, 7 de novembro, a situação cresce, a tensão cresce. O Braga Neto, e eu escrevi isso no artigo da Folha de São Paulo, dizendo, ele envergonha o Exército. O Braga Neto dá uma declaração no cercadinho, porque está lá o Bolsonaro catatônico, deprimido porque perdeu as eleições. O Braga Neto dá uma declaração no cercadinho. Ele diz, não desistam, em breve vocês terão boas notícias. O general Augusto Heleno, subindo a rampa do Planalto de carro, perguntam para ele, ladrão sobe a rampa? Ele diz, nunca! As Forças Armadas, antes do 1 de janeiro, lançam uma nota oficial vergonhosa que macula a história das Forças Armadas no Brasil, dizendo que as manifestações eram livres e democráticas. Não eram. Eram manifestações golpistas pedindo ditadura em frente aos quartéis. 12 de dezembro, o dia da diplomação de Lula, do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin. Este é o equivalente do 6 de janeiro americano. Porque o 6 de janeiro americano era para diplomar os eleitores do colégio eleitoral americano, o que na prática significava isso, exatamente. A frase foi, não percam a fé. É só o que eu posso falar agora. Foi dita no dia 18 de novembro de 2022. Vergonhosa frase que mostra a articulação golpista deste golpista, o general Braga Neto. Sempre que falarmos general Braga Neto, devemos dizer general golpista Braga Neto. Isso tem que ficar claramente associado a ele. 12 de dezembro, dia da diplomação de Lula e Alckmin. O terrorismo doméstico agora explode na sua dimensão mais tradicional. Não é um ato individual de um lobo solitário, é uma ação orquestrada, pasmem, para a invasão da sede da Polícia Federal. Para queimar carros e ônibus. Houve a tentativa de jogar um ônibus incendiado de um viaduto. Isso está tudo gravado. Leonardo, nenhuma única prisão foi feita. Imagine se fosse uma manifestação do MST tentando invadir a Polícia Federal. 24 de dezembro. Aí nós chegamos agora ao paroxismo. 24 de dezembro. E olha a celeridade do processo, Leonardo. E esse processo não acabou. Não tenhamos ilusões. 24 de dezembro. Somos salvos porque um motorista de caminhão precavido tem o hábito, uma vez que ele leva combustível para o aeroporto, ele tem um hábito, e devemos ser muito agradecidos a esse hábito. Ele tem um hábito, ao acordar, antes de levar o caminhão ao aeroporto, verificar para ver se tudo está bem no caminhão. Ele descobre um objeto que não era dele. O objeto tem uma aparência suspeita, ele chama a polícia. Era uma bomba! Leonardo, se essa bomba explode no aeroporto de Brasília, seria um dos maiores atentados terroristas da história
não do Brasil, da humanidade. A finalidade está revelada na matéria da Denise Assis. Aliás, brilhante matéria. A finalidade era gerar um caos sem precedentes, de modo a 24 de dezembro, de modo a sugerir a decretação de uma GLO, garantia da lei e da ordem, de modo a que a posse não ocorresse. Leonardo, isso aconteceu agora. E a gente vivendo na mais absoluta normalidade, achando que está tudo bem, né? Que o golpe acabou. Leonardo, foi agora. Leonardo, depois que isso aconteceu, isso eu denuncio no meu livro, está escrito no meu livro, que tem que dar nome aos bois. Nós temos que ter coragem de enfrentar agora a extrema-direita. Eu digo lá com todas as palavras que, mesmo depois desta situação absurda, o senador Ciro Nogueira ficava o tempo todo no Twitter dizendo tic-tac, 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 sugerindo que haveria uma ação que impediria a posse do Lula. Este senador precisa ser caçado. Ele precisa explicar o que ele queria dizer com tic-tac, tic-tac, tic-tac. E às vezes ele dizia tic-tac, tic-tac com a imagem de uma bomba. 24 de dezembro. Nesta época, Paulo Figueiredo, na Rádio Jovem Pan, numa entrevista, disse: é preciso lançar mão do 142. Mas poderá haver mortes. Resposta dele. Desculpe. Um jornalista disse: pode haver uma guerra civil. Resposta do Paulo Figueiredo: se é para haver uma guerra civil, que haja. O Lula não pode chegar ao poder. E disseram: mas como é que o Exército fará contra as pessoas que reagirem? Palavras do Paulo Figueiredo de Miami: o Exército passa o cerol. Expressão dele, não é o português que eu uso. Paulo Figueiredo: o Exército passa o cerol. Ou seja, o Exército mata. Leonardo, isso foi ontem. Entre o 24 de dezembro e a posse do Lula, nada aconteceu. Não houve investigação, não houve, de fato, uma denúncia sólida contra os golpistas. Depois do 24 de dezembro, quando se desarmou uma bomba, as 50 mil pessoas em todo o país continuaram diante dos quartéis como se nada tivesse acontecido. 8 de janeiro, o ataque terrorista não final, o mais grave até agora. Veja que eu não estou dizendo final. E, Leonardo, o 8 de janeiro não é o 6 de janeiro americano. Ele é muito mais grave. No dia 6 de janeiro, me acompanha, no dia 6 de janeiro, o Donald Trump ainda era o presidente. Seria presidente até o final do mês. No 6 de janeiro, era a diplomação dos representantes eleitos para o colégio eleitoral, o que na prática quer dizer que o Biden estava confirmado como presidente, porque ele tinha maioria no colégio eleitoral. O Donald Trump tentou obrigar o Mike Pence a reverter o processo. O Mike Pence se recusou. Por isso, os trumpistas entraram no Capitólio gritando: hang Pence, enforque-se o Pence. Mas tudo ficou limitado ao legislativo. No 8 de janeiro no Brasil. Vamos lá, Leonardo? Porque as pessoas estão fazendo uma falsa equivalência. A gravidade do 8 de janeiro... As pessoas... não foi um passeio no parque, né? Claramente. Não, Leonardo. Veja, no 8 de janeiro, os 3 poderes foram atacados. A sede dos 3 poderes foram depredadas. Simbolicamente, eles assassinaram o ministro Alexandre de Moraes. Eles tiraram a toga do ministro, a cadeira do ministro, a porta do escritório do ministro e ofereceram em literal sacrifício. Mas o mais grave de tudo, Leonardo, o mais grave de tudo, no 6 de janeiro, o Trump, golpista, ainda era presidente. No 8 de janeiro, o presidente Lula já havia assumido o cargo há uma semana e já tinha em uma semana trabalhado mais que o Bolsonaro em 4 anos. O 8 de janeiro foi uma articulação muito bem pensada que envolve setores das Forças Armadas e vamos ter coragem de dizê-lo. A armadilha implícita no 8 de janeiro era, diante daquela situação, e Leonardo, nós estamos esquecendo de algo. Simbolicamente, o golpe triunfou por algumas horas. Porque por algumas horas eles efetivamente dominaram a sede dos 3 poderes. Qual era o objetivo verdadeiro do 8 de janeiro? Está agora, felizmente, eu disse isso lá atrás, mas eu não tinha elementos. Agora Denise Assis nos deu os elementos. O mesmo
modus operandi do George Washington era o modus operandi do 8 de janeiro. Nós podemos fazer uma equivalência, uma analogia. Era criar uma situação inédita, em tese ingovernável, para haver o pedido de uma GLO. Leonardo, se o presidente Lula, no dia 8 de janeiro, tivesse caído na armadilha, eu não sei em que país nós estaríamos agora. Porque, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, quando Michel Temer decretou a intervenção federal, o Exército ficou até o final do governo Temer. E foi durante a intervenção militar, foi com o comando do general Braga Neto, que a Marielle Franco e o Anderson Gomes foram assassinados no Rio de Janeiro. Ô João, todo esse roteiro que você coloca é assustador, né? E, de fato, a gente fica até preocupado, porque a gente percebe o seguinte: bom, esse golpe foi superado, o presidente Lula está governando, o Brasil está voltando, a economia melhorando, tudo que está acontecendo caminha para o positivo. No entanto, né, quando a gente vê o depoimento do Mauro Cid ontem na CPI, fardado, né, indicando que ele tem uma retaguarda, que ele tem cobertura, né, e a gente fica vendo, o que ele tem pela frente são muitos anos de cadeia, se não houver uma anistia geral. Né? A próxima fase, então, quer dizer, esse surto autoritário que o Brasil viveu, ele pode descambar, então, no momento de terrorismo doméstico, mesmo como você fala, ou os militares vão simplesmente assistir à prisão do Mauro Cid, eventualmente, perdoa-se o Heleno, o Braga Neto. Quer dizer, como é que você está vendo o desfecho, os próximos capítulos dessa história? Com muita ansiedade, Leonardo. De um lado, eu vejo de maneira muito positiva a ausência de pressa e de assodamento nas investigações. É muito importante que as investigações do 8 de janeiro não se transformem numa espécie de lavajatismo do bem. Eu quero dizer com isso é que é muito importante que as investigações sejam cuidadosas, que não se crie nenhuma possibilidade para futura nulidade jurídica. É muito importante que seja uma investigação feita com os princípios democráticos assegurados, que o coronel golpista Mauro Cid tem aquilo que ele não nos daria, Leonardo. Porque, veja, se o golpe tivesse dado certo no dia 8 de janeiro, se ele tivesse dado certo com o Bolsonaro no poder, nós dois, Leonardo, não estaríamos aqui agora conversando, tenho certeza disso. Que o coronel golpista Mauro Cid tenha direito à ampla defesa e que ele possa usar o direito constitucional de não produzir provas contra si próprio. Então é muito importante que o processo seja lento me expresso mal. É importante que ele seja firme e seguro. Veja, e parece que está sendo assim, parece. As indicações são boas. Por quê? Quando a oposição conseguiu implementar a CPMI do 8 de janeiro, as redes sociais foram dominadas pela narrativa bolsonarista, que acabou. Houve uma fraude, o governo sabia, o Lula é o responsável, prisão para o Flávio Dino. Hoje, essa narrativa acabou, porque a Polícia Federal, fazendo a investigação no tempo correto, seguindo todos os parâmetros jurídicos democráticos, antes da CPMI começar, nós conhecemos as mensagens dos celulares do Mauro Cid. 2 celulares, porque ele tem 2 celulares. Aliás, Leonardo, só como uma nota de pé de página cômica, aqui, humorística. O sujeito tem 2 celulares. Um ele usa e apaga as mensagens. Mas ele transfere as mensagens para o segundo, que arquiva tudo. E ele esquece de jogar fora o segundo celular. Quer dizer, esse é o nível do Exército. É inacreditável. Bom. Ô, João, só um parêntese aí, só porque você falou isso. Às vezes eu tenho a sensação... Lógico, as instituições brasileiras reagiram, tal. Mas o golpe militar que poderia instituir uma ditadura no Brasil, ele fracassou não porque os aparelhos de inteligência tenham funcionado, impedido. Ele fracassou por incompetência. E o que torna a nossa situação talvez ainda muito perigosa, né? Dramática. Não foi, por exemplo, uma ação de inteligência do GSI, da Polícia Federal, que pegou o George Washington. Foi uma coisa assim, a bomba não explodiu, o cara viu, tal. Quer dizer, foi uma coisa meio acidental. Esses acampamentos ficaram lá, a prova disso é que esses acampamentos ficaram novembro, dezembro e janeiro, sem serem desmontados. Né? É impressionante. Então, quer dizer, o Brasil teve muita sorte, né?
mas a gente não deve contar só com a sorte. Diga. Justamente. Leonardo, tudo esteve por um triz. Eu tenho uma hipótese para tentar entender o fracasso do golpe, mas eu só divulgarei publicamente daqui a alguns anos, porque a ameaça permanece existindo e eu acho que nós não podemos dar munição a esses golpistas. Mas você tem toda a razão. Em boa medida, o golpe também fracassa, isso eu posso dizer, porque o Bolsonaro se postulou e foi postulado como líder messiânico. Leonardo, o líder messiânico em toda a história da humanidade é aquele desprendido que é capaz de sacrificar a própria pele para preservar a causa. O Bolsonaro, pelo contrário, ele sacrifica a causa e todos os seus cúmplices para salvar a própria pele. É uma desmoralização completa. Então, esse é um dos motivos também pelos quais eu diria que o Bolsonaro tende cada vez mais a desaparecer do cenário político com importância. O que não quer dizer que o bolsonarismo desaparecerá. De igual, são duas coisas diferentes. Então, mas voltando ao ponto anterior, de um lado eu me sinto otimista, porque a investigação está avançando. Nós temos acesso agora às mensagens do George Washington, são de arrepiar. Nós temos acesso ao celular, à troca de mensagens entre o coronel Lavande e o coronel Mauro Cid. Então, a trama do golpe é cada vez mais clara. É cada vez mais clara essa urdidura. Então, de um lado, eu vejo com bons olhos. De outro lado, Leonardo, eu tenho uma imensa preocupação. Veja, o Bolsonaro não teria sido possível sem a anistia. A anistia lá atrás, que não permitiu que os crimes dos militares fossem julgados, que não permitiu que a sociedade soubesse dos crimes e, sobretudo, que os militares viessem a público, como fizeram na Argentina, como fizeram no Uruguai, como fizeram no Chile. Que os militares viessem a público pedir desculpas e deixar claro o seu compromisso com a democracia. Isto não aconteceu no Brasil. Por isso, a geração de Augusto Heleno, Braga Neto, Hamilton Mourão, Jair Bolsonaro, por isso essa geração foi possível, porque lá atrás houve um pacto. Em alguma medida, o impeachment da presidente Dilma Rousseff começa a ser tramado em dezembro de 2010. Sabe por quê, Leonardo? Em dezembro de 2010, a presidente Dilma Rousseff tem a coragem de fazer algo que nem o presidente Lula, nem o presidente Fernando Henrique Cardoso ousaram. Ela cria a Comissão Nacional da Verdade, que começa os seus trabalhos em 2011. Ter mexido nesse vespeiro foi decisivo para que a presidente Dilma Rousseff perdesse qualquer possibilidade de apoio dos militares. Portanto, a democracia brasileira tem uma espada nas suas costas, que é os militares. Por isso, Leonardo, para completar, por isso, de um lado, eu vejo as investigações avançando com segurança, o que é ótimo. De outro lado, eu tenho uma enorme preocupação. Se houver anistia, eles voltam em 2026, Leonardo. Eles voltam. E vão voltar com mais violência e vão voltar sabendo que eles precisam de uma estrutura militar e de uma estrutura política que o Bolsonaro nunca ofereceu. Esse é o grande perigo, quer dizer, eles voltarem em 2026 com mais violência, mesmo que o governo Lula dê certo. E até o sucesso, na verdade, pode estimulá-los a voltar também, né? É isso, porque o sucesso... Porque isso é bem importante, Leonardo, porque parece um contrassenso, mas não é. O sucesso do governo Lula levará à sua reeleição em 2026. Então, o sucesso do governo Lula, na cabeça dos golpistas, é mais perigoso do que o seu fracasso. Porque o fracasso levaria ao esgotamento do modelo, mas o sucesso, que, Leonardo, veja, estou aqui pensando hoje, vamos pensar juntos. O governo do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, em 7 meses e meio, recuperou a normalidade psicológica do país. Não é pouco. Leonardo, nos 4 anos do governo Bolsonaro, eu acho que nós tivemos o quê? Umas 10 conversas? Por aí. Todas as nossas conversas eram carregadas. Eu trazia material que nos deixava angustiados, materiais retirados dos grupos de WhatsApp. Parecia que nós estávamos numa distopia. Parecia que era um mundo do qual queríamos distância absoluta. Foi ontem. Em 7 meses, nós já conseguimos conversar. Conversar como pessoas normais. O presidente Lula entrega o prêmio a Merval Pereira, que durante anos o martirizou. O ministro Fernando Haddad dá uma entrevista de 1h30 para a Natuzaneri e ainda toca a canção dos Beatles. Sai hoje uma pesquisa Quest
e o mercado financeiro começa a apoiar o Haddad. A expectativa em relação à economia para o ano que vem, pela primeira vez, é favorável. E, Leonardo, na economia, uma expectativa favorável pode valer 2 pontos do PIB. No primeiro semestre, ao contrário do que todos imaginavam, o PIB cresceu 1,5 ponto. O PIB no semestre cresceu 1,5 ponto, não acontecia há 10 anos. O que o presidente Lula enfrentou até agora? Vamos juntos aqui. 8 de janeiro, o presidente Lula enfrenta 2 heranças malditas do governo Bolsonaro. Não são heranças, não é qualquer estadista que conseguiria governar com essas 2 heranças. No Banco Central, o bolsonarista Roberto Campos Neto. Na presidência da Câmara, o primeiro-ministro, ou pelo menos ele assim se considera, o primeiro-ministro Arthur Lira. São 2 heranças muito pesadas, que depois de 7 meses o governo Lula consiga agir, é absolutamente espantoso. Então, essa é o que... Mas, João, deixa eu só te pedir, porque o nosso tempo está avançando aqui, claro. E eu quero ler os comentários e chegar exatamente nesse ponto aqui da Cláudia, né? A Roberta falando que tudo que você relatou, puro fascismo, mandando um grande abraço. O Zé Antônio, professor, a sorte dessa gente lá de Brasília, com falta de reserva cognitiva, é o doutor Simão Bacamarte, não estar na ativa. Estou fazendo uma piada aqui. Mas a Cláudia Barrella, o que você pensa sobre o ministro Múcio, né? Que está dizendo que não teve golpe, nada disso. Ele até falou ontem que, na verdade, nos acampamentos você tinha os revoltados de um lado e os legalistas, que seriam os militares, que não permitiram que os revoltados dessem um golpe. Mas, enfim, eu te peço para falar sobre o ministro Múcio. Eu já estou com o Ivan Valente aqui na sala de espera, e assim que você falar sobre o Múcio, eu vou trazer um fato bastante grave, que acaba de acontecer também nesse campo do militarismo. Diga lá. Bom, vou ser bem breve. Cláudia, agradecer a pessoa que me ensinou o Simão Bacamarte. No livro, eu digo que o Brasil foi governado pelo Ricardo III do Shakespeare, que era o Bolsonaro, assessorado por uma legião do Simão Bacamarte, da Guerra Cultural. Obrigado pela lembrança. Cláudia, muito obrigado pela pergunta. Você tocou no ponto-chave. A permanência do ministro Múcio é o fiel da balança. Ele representa a maior concessão até agora do governo Lula ao status quo, muito mais do que o Ministério da Comunicação ou o Ministério do Turismo. A presença do ministro Múcio é o aceno que o Lula fez e continua fazendo aos militares na estrutura brasileira. Agora, Cláudia, essa é uma luta que não é do Lula. A presença dos militares como tutores da República retorna a 1889. Em algum momento neste país, nós como sociedade, não apenas o Lula, nós como sociedade, vamos ter de enfrentar essa tutela militar e dizer, basta. Mas muito obrigado pela observação. Bom, então aqui, olha, o que acaba de acontecer é isso aqui, um tweet do general Hamilton Mourão, revoltado, em que ele escreve: a decisão revanchista do governo do PT ao optar pelo encerramento do programa das escolas cívico-militares não pode ser esquecida. Essa gente, olha as palavras, né? Essa gente são os governantes do Brasil eleitos pelo povo brasileiro, né? Soberano, né? A gente poderia falar, essa gente, os militares golpistas. Tira das crianças a maior riqueza, o ensino de qualidade. Tira das crianças a oportunidade de construírem um futuro melhor, baseado em uma proposta pedagógica que abraça a formação conteudista junto da formação moral e cívica, gerando melhores cidadãos para o país. Cadê a união e reconstrução? Só vejo destruição. Bom, os brasileiros estão vendo a queda da inflação, a volta do crescimento, a volta dos investimentos, a normalidade, um ar respirável, mas o general Hamilton Mourão só está vendo destruição. Eu te pergunto, João, o golpe já está sendo urdido contra o presidente Lula? Olha, de maneira permanente, Leonardo. E se as tratativas com a China, com o Banco dos BRICS for adiante, nós devemos nos preparar, porque não esqueçamos que foi durante o governo do presidente Barack Obama, logo após a descoberta do pré-sal, que a presidente Dilma Rousseff foi espionada dentro do Alvorada. Então, barbas de molho, porque a situação não é a situação... Hoje há um ar muito mais respirável, nós começamos a conseguir pensar na nação, mas nós precisamos, em algum momento, aqui a lembrança da Cláudia Barrella foi muito boa, em algum momento, Leonardo, mas não é uma tarefa de um partido ou de um presidente, é uma tarefa da sociedade civil. Em algum momento, nós precisaremos ter coragem de dizer aos militares o que eu estou dizendo agora. Basta! Nós não queremos mais generais golpistas como Hamilton Mourão,
Braga Neto e Augusto Helena. Até porque, durante o governo Bolsonaro, eles encheram os bolsos de dinheiro, ganhando proventos astronômicos a partir de artifícios legais. Este homem não tem moral alguma para dizer a essa gente. Alguém que coloca dinheiro público no bolso, lançando mão de artifícios legais, deveria ter mais pudor para falar de um governo eleito pelo povo. Então, em algum momento, nós vamos precisar enfrentar como sociedade a presença militar na democracia brasileira. É isso. João, vou te passar então para dar uma última palavra. Você já fez um alerta final. Já vou embarcar a Daiane aqui e vou deixar permanentemente o convite aí para a gente ter novas conversas. Leonardo. Só antes de fazer isso, colocar mais uma vez aqui... Não, pode falando enquanto isso eu acho o teu livro aqui. Leonardo, agradecer muito pela generosidade com que você abriu esse espaço para que nós pudéssemos conversar e eu pudesse falar do livro. Ele vai ser lançado de 14 de julho em Brasília, 25 de julho em São Paulo, 26 de julho em Belo Horizonte, 22 de agosto no Rio de Janeiro. É o primeiro livro que eu publico com a editora Autêntica. Estou muito feliz de editar com a Autêntica e convido todos a lerem. O que nós conversamos hoje, essa hipótese que eu fiz das fases do bolsonarismo e dos impasses do cotidiano, porque a extrema-direita veio para ficar, é o que eu tento trabalhar no livro. Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado a todos pelo interesse. Obrigado, João. Fica aqui a dica do livro também. Grande abraço a você. Valeu. Obrigado. Vamos lá. Trazendo